estamos tudo melhalhada da cuca. É muita criança, tá louca? É que daí participa o estado, do município todo e o município também. É muita criança. Já tô para lá de Bagdá. Ué, a prof. Nair não consegui? Deixa eu só ver aqui. Nem apareceu ela pedindo para entrar aqui. Deixa eu só ver se eu consigo adicionar ela. Vamos ver. Deixa eu só ver qual é. Deixa eu só adicionar. Prof. Patrícia, está desligado o microfone. Assim, prof. É a idade. Eu posso o segundo dia todo, terça-noite. Então, daí eu vou fazer uma planilha, então, uma tabelinha, daí vocês preenchem o dia que vocês podem, para ver se a gente consegue organizar um horário, tá bom? Na segunda e terça também eu posso. Então que bom. Eu só tenho as 2 últimas aulas à noite, o resto tô liberada. Quarta Não, eu trabalho também. de dia, né? Mas é minha chefe, obviamente, né? Que troca para eu poder. Quarta eu posso também. Aí ela é quarta, quinta e sexta. Daí que é duro. É de 8 a 10. Mas tá bom, a gente vai. Agora deu certo, prof. A gente vai conversando mais perto. Na semana que vem, então, eu faço uma tabelinha para a gente ver as possibilidades. Prof. Nair, agora deu certo? Deu certo. Mas você tinha que dar permissão também. Ué, nem apareceu o pedido, nada. Mas tá bom, deu certo. Até que a prof. Nair é de outra turma, né? E ela vai estar repondo hoje com a gente, tá bom? Então vamos começar a trabalhar, porque felizmente nós já estamos basicamente na metade da nossa jornada. Olha que coisa boa. Vamos aparecer. Nós vamos começar hoje com a rotação por estações. Então, nós estamos no 6º encontro. Nós daremos início ao nosso plano de ação da rotação por estações. Hoje, semana que vem, a gente termina, porque lá na Cultura Maker ficou planejado para um encontro só e não deu tempo, né? Então, agora nesse foi feita a correção. Então, a gente começa hoje, vamos fazer uma atividade que vai ser usada lá no nosso plano, tá bom? Dando sequência, lembrando só da nossa câmera aberta, para não esquecer. Lembra que eu comentei com vocês a respeito do relatório que a gente recebe, né? Daí agora mudou o relatório. Além de aparecer quando você entrou, quando você saiu, aparece quanto tempo de vídeo você ficou com a câmera ligada, né? Mais essa. Então, olha só. Essa questão aqui do professor Noel Júnior, vocês se lembram que eu... Ah, não, vocês não se lembram, porque eu acho que eu não compartilhei com vocês semana passada, né? Que vocês não tiveram encontro. Do prêmio Toda a Matéria? Ou eu já falei? Para inscrever um colega. Eu vou compartilhar aqui no chat com vocês os links. Tem o regulamento, as perguntas frequentes, né? Formulário de inscrição. E aí, se houver interesse, vocês podem estar inscrevendo. Esse prêmio Toda a Matéria, ele oferece uma premiação em dinheiro para o professor vencedor, não é só um. E assim, eu não posso me inscrever, mas eu posso inscrever você, tá? Então, a gente pode inscrever algum professor que está mandando muito bem aí, que desenvolve um trabalho bacana, desenvolveu alguma atividade bem interessante, e aí merece estar ali entre os escolhidos, né? Não paga nada, é um formulário bem simples, só coloca o nome e algumas fotos e link, se tiver, da atividade, né, que o professor desenvolveu. E aí ele está concorrendo, é a nível nacional. A inscrição vai até dia 31 de outubro. Então, esse é o professor Noel Júnior, ele é ali de Cornélio Procópio, pertinho de nós, né? Na falta de recursos, ele emprestava seus próprios instrumentos aos alunos da banda marcial da qual é regente. A maioria dos seus alunos nunca tinha tido contato com a banda, alguns deles nem sequer conheciam ou tinham visto muitos daqueles instrumentos musicais. Suas ações foram muito importantes para o engajamento dos estudantes. Este professor recebeu 5 menções honrosas no prêmio Toda a Matéria, Professor do Ano, versão 2022, inspirador, não é mesmo? Então, que tal indicar um colega
para que sua história também inspire outros profissionais da educação. Então, se vocês conhecem algum professor que está mandando bem, vamos escrever ele. Eu escrevi uma colega minha, acho que eu já até comentei com vocês, né, que ela fez um trabalho com os alunos do segundo ano do integral, que arrecadou bastante dinheiro até para o asilo aqui da cidade. Levando em consideração que a nossa cidade não tem nem 5 mil habitantes, né? Ela conseguiu arrecadar, o objetivo inicial era de 2.000, eles conseguiram arrecadar R$6.500, compraram máquina de lavar, fogão industrial, muitas fraldas. O objetivo deles era comprar fraldas, né? Mas eles acabaram conseguindo comprar um tanto de coisas que eles precisavam mais. Então, chamou o projetinho dela, chamou Siqueira Quer, Siqueira é o nome do nosso colégio, e aí eles arrecadaram roupas, que o asilo sempre ganha bastante roupa para doação, mas que não serve nos idosos, fica lá guardada, mofando. E aí a população também acabou doando, e eles fizeram lá no barracão da igreja um brechó, ficou uma semana inteira lá, era só um final de semana e acabou se estendendo pela semana toda, e eles venderam mais de 3.000 peças, arrecadaram, né, mais peças mais novas, de criança, homem, mulher, e acabaram vendendo mais de 3.000 peças. E o restante que eles não conseguiram vender de roupas e calçados, eles doaram. Doaram quase tudo. Algumas ainda estão lá para o próximo bazar, mas foi assim um sucesso total. Então, eu inscrevi ela porque é uma atividade bem bacana, né? Além de trabalhar vários aspectos socioemocionais aí dos alunos, ajudou bastante os idosos. Nossa câmara aberta e os nossos objetivos hoje. Então, para quem não conhece ainda, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito da rotação por estações, identificar algumas potencialidades desta metodologia e visualizar como é realizado o planejamento das etapas de uma RP, né, que é a rotação por estações. Para isso, eu vou começar aqui com a nossa linda florzinha, olha que simpática que ela é, bem pátria, né, rosinha. Olá, professores, eu estou muito animado para começar minha rotação pelas estações do ano e desenvolver minhas habilidades. Vem comigo. Então, aqui na primavera, ela está bem plena, né, toda. Com crescimento ativo, novos brotos e flores. No verão também, apesar dela ter que tomar cuidado para não perder muito líquido, né, ela ainda está bem, muito bem. Já no outono, coitadinha, começa a perder ali as folhinhas, produzir menos clorofila, já fica meio debilitada, né? E no inverno, então, coitada. Ela vai reduzindo as atividades metabólicas a fim de que ela possa continuar viva. Então, essa florzinha, ela passou por várias estações também, e ela teve que desenvolver algumas habilidades, né? No verão, ela teve que tomar cuidado ali para não desidratar, não perder muitas folhas em excesso no outono, e sobreviver ao inverno, né? E assim como essa linda florzinha, nós precisamos desenvolver algumas habilidades nos nossos estudantes. Então, pensando nisso, professor, em sala de aula, como podemos construir estações para desenvolver no estudante diferentes habilidades? Claro que é necessário nós planejarmos, isso é uma praxe, né? Mas, em especial, a rotação por estações, ela requer um planejamento um pouco mais detalhado, que, assim, não dê muitas margens para imprevistos, né? Então, olha só, essa abordagem sugere que nós desenvolvamos as atividades que os alunos possam pôr a mão na massa, propriamente dito, fazer de verdade, e ainda desenvolver algumas habilidades. Para isso, tem um vídeo que eu vou estar compartilhando com vocês, que traz alguns exemplos, né, de como entender melhor essa metodologia. Aprendizagem, a tecnologia precisa transformar a prática pedagógica dos professores. Um exemplo de prática pedagógica inovadora é a rotação por estações. Ela é uma prática de ensino híbrido em que o professor elabora experiências que favoreçam o dinamismo das atividades e o desenvolvimento da colaboração. O educador organiza os grupos de trabalho de acordo com as necessidades dos estudantes. Nas estações, são realizadas atividades em que os alunos compartilham descobertas e aplicam conceitos, incluindo as tecnologias digitais em pelo menos uma estação. Por exemplo, os estudantes do 6º ano estão estudando o sistema nervoso. A educadora prepara 3 estações em aula. Em uma primeira estação, há laptops com um aplicativo que permite identificar as características do cérebro humano. Na segunda, os estudantes devem pesquisar em livros a diferença entre movimentos reflexos e voluntários. Por fim,
Em uma terceira estação, os estudantes debatem sobre um assunto que envolve o estudo do tema. Ao longo da aula, os estudantes passam pelas 3 estações. Quer se aprofundar em cada uma das práticas pedagógicas inovadoras mediadas por tecnologia? Assista aos vídeos de cada uma delas em nosso canal. Não queremos assistir mais vídeos agora, né? Então, olha só. Prof. Cecília, tudo bem? Tudo bom, e você? Você poderia ler esse slide para mim? Por favor? Claro. Para início de conversa, na rotação por estações de aprendizagem, o professor cria um tipo de circuito dentro da sala de aula. Em cada uma das estações há uma atividade diferente proposta sobre uma temática central de acordo com o objetivo da aula. As atividades de cada estação, embora diferentes e independentes, devem ser articuladas a partir do foco definido e os estudantes devem transitar pelo circuito percorrendo todas as estações. Ao final, deve-se avaliar todo o percurso e discutir as aprendizagens construídas. Obrigada, prof. Então, nesse modelo, os estudantes vão estar fazendo rodízio ali entre as estações, né, com metodologias diferentes. Então, dentro dessas estações, a gente pode propor diversos tipos de atividade. Atividade para ser realizada individualmente, atividade online, atividade em grupo, atividade de interpretação, de vídeo, de música, enfim, tem várias possibilidades. Mas, nesse modelo em especial, recomenda-se ali que tenha uma atividade online. E essa online pode ser o quê? Pode ser o quiz, que nós já usamos, tem o Kahoot, o Wordwall, temos o Google Forms, o Jamboard, temos o Google Apresentações, enfim, temos uma infinidade aí de possibilidades. De repente, um mapa mental online, né? Temos aí muitas sugestões de atividades que podem ser feitas. Isso pensando no porquê da atividade online estar inserida aqui na rotação por estações. Porque muitos dos nossos alunos ainda, né, apesar da gente estar na região mais chique do Brasil, bem desenvolvida, nós ainda temos muitos alunos que não têm computador em casa, com a internet que preste, né, não tem, assim, muito acesso além da escola. Às vezes tem celular só com uso restrito para a família, né, ainda temos disso. Então, pensando em trabalhar essa questão dessa habilidade no aluno, é que se pensa em uma atividade online, onde ele possa estar fazendo, de repente, na escola mesmo. Daí nós pensamos, né, minha nossa, mas para usar o laboratório, às vezes é um artigo de raridade, é um luxo, né? Porém, nós temos a Educatron, temos Datashow em boa parte, né? Deixa eu só ver que a Prof. Selma aqui está perdida. Só um pouquinho. A Prof. Selma, deixa eu mandar o link aqui para ela, que ela disse que não apareceu para ela o link. Não sei por quê. Deixa-me pegar. E tá lá no Classroom também. Mas deixa eu mandar aqui. Vamos ver se ela consegue entrar. Seguindo. Para ser efetiva na Professor, você já utilizou essa metodologia para engajar os estudantes? Que resultados para o aprendizado do estudante essa metodologia pode nos oferecer? Então, nós vamos ver mais um vídeo de um exemplo na prática, né, dessa metodologia com essas estações. Até lá em Foz do Iguaçu, nós fizemos algo bem parecido, nesse congresso que teve em setembro, que nós desenvolvemos um jogo de geografia, cada grupo desenvolveu um jogo. E aí, todos os grupos tinham que passar por todos os jogos, a gente ia mudando. O jogo ficava na mesa e a gente mudava de mesa. Também é um exemplo de rotação por estações. Deixa eu compartilhar com vocês esse. Ué? Que bonito. Ele não quis abrir, tá travado. Que legal, né? Deixa eu tentar novamente. Olá, eu sou a Cris Mori e hoje eu e a professora Edna estamos reunidas numa sala ampliada em que nós agregamos os alunos
do terceiro e do quarto semestres, numa aula em que está acontecendo uma rotação por estações. Cada uma das estações existe um kit com 2 jogos, são jogos didáticos, jogos que promovem alguma habilidade relacionada à alfabetização. Os alunos têm, então, cerca de 20 minutos para explorar os jogos que estão naquela estação e, aproximadamente a cada 20 minutos, a gente roda e eles vão para uma outra mesa onde há outros 2 jogos. Cada um desses jogos de alfabetização trabalha com uma habilidade ou mais de uma habilidade relacionada à alfabetização. Então nós temos jogos que trabalham com o desenvolvimento da consciência fonológica, favorecendo que a criança perceba que a palavra não é um todo único, mas pode ser dividido em partes. Nós temos jogos que fazem com que a criança atente e perceba a relação letra-som. Temos jogos que fazem a criança perceber que dentro de uma palavra pode existir outra palavra. Enfim, uma série de habilidades, todas elas que favorecem a alfabetização. Os alunos, à medida que eles rodam, a cada vez que eles jogam, eles devem pensar qual a habilidade predominante que aquele jogo favorece e, em função disso, se questionar com qual criança eu usaria esse jogo e por quê. É isso. Olá, eu sou Prof. Patrícia, microfone desligado. Sangue do cordeiro, hein? Tá doido? Professor Luiz, você já usou essa metodologia? Boa noite, prof. Boa noite, Selma. Cheguei atrasada, mas eu tô naquela fase cuidando da minha mãe, então tô saindo daqui agora, chego em casa rapidinho, tá? Tá bom, tá bem. Professor Luiz? Professor Luiz César? Cri, cri, cri. Quen, quen, quen. Prof. Márcia Maria, tudo bem? Professor Luiz, que não Boa usou. noite, tudo bem, prof? Prof, você já utilizou rotação por estações? Não, não utilizei ainda não. Ok, mas você já ouviu falar, prof? Eu ouvi falar bem superficialmente. Ainda não tive coragem de pôr em prática. E tem alguém do grupo que já usou? Ninguém usou essa metodologia ainda? Já. Já? E como foi, prof? Deu certo, mas demora pra caramba. As turmas numerosas e não dá para fazer tudo em uma aula. Então, não dá, eu fiz também. Eu tentei aqui no meu segundo ano, que é 40 e poucos alunos. E assim, eles fizeram todas as atividades, só que foi em 2 semanas, que eu só tenho 2 aulas, né? Então foi uma semana, na outra semana para acabar. Eles não respeitaram o tempo programado por brincadeiras. Então, por conta disso, eu julgo que não deu certo, né? Porque meu objetivo era começar e terminar naquela aula. E dava tempo, pelas estações que eu tinha proposto para eles. Mas por questões que eles não estavam muito na mesma vibe que eu, né, querendo, eles fizeram, mas demorou. Então, não deu certo, eu julgo que não deu certo. Eu já utilizei, Patrícia, boa noite. Boa noite, prof. Eu já utilizei, mas não no estado, né, na escola particular, que a gente tem uma parte da apostila que vem algumas orientações socioemocionais. Aí tinha uma sugestão de atividade socioemocional que era feito por estações. Só que assim, não é nem a questão dos alunos, ali não foi nem a questão dos alunos ficarem brincando. A questão é que na teoria é uma coisa e na prática é outra, né? Na teoria falava-se em 40 minutos. Jamais que seria possível ser colocado em prática em 40 minutos. Porque como é uma atividade extra, né? É a atividade da apostila socioemocional,
é uma atividade extra conteúdo. E eles falaram em 40 minutos, seria uma aula. As minhas aulas não são geminadas, eu não consegui, tive que pegar uma outra aula do planejamento do conteúdo para encerrar a atividade. Porque só para a organização das carteiras, das equipes, passar o que eles têm que fazer. Você explica no geral para a turma, depois você tem que passar grupo por grupo, explicando novamente. Né? Daí eles começam a fazer a leitura, quando vê, já terminou a aula. Pois é. E não conseguem colocar em prática. É bem isso mesmo. É difícil. Em algumas turmas é bem difícil. Só que eu já fiz no integral ano passado e deu certo, porque era uma turma menor e eles estão ali para estudar, né? Então, tudo que você propõe para aquela turma, ela vai e faz de boa. Então, deu certo. É bacana. Pensando na possibilidade, né, na questão, aliás, de que cada pessoa aprende um jeito, você trazendo ali diferentes atividades do mesmo conteúdo, possibilita, né, aquele aluno aprender do jeito que ele mais gosta. Uma vez que você traz uma música, traz atividade individual, traz uma atividade extra-classe, traz uma atividade em grupo, então você vai acabar atingindo ali uma quantidade maior de alunos, né? Vai atender a maior parte das necessidades de aprendizagem deles. Quando a gente faz aquele teste, acho que o ano passado a gente já fez um teste, né, de como a gente aprende, se é ouvindo, se é vendo, se é lendo. Tem gente que, igual eu comentei do meu marido, ele trabalha na prefeitura e ele tem um poder de concentração absurdo, assim, invejável. A sala dele está sempre cheia, tem gente, até um rapaz lá que chama Eduardo Louco, o nome dele, o nome, o apelido, porque ele não bate muito bem mesmo. Então ele vai com os cachorros, ele vai com o telefone, ele dá risada, ele fala, conversa, e meu marido lá bem pleno, fazendo tudo. A sala dele está sempre cheia, mas ele consegue fazer tudo sem erro, bem suave, como se não tivesse ninguém ali. Eu já não consigo, se a música estiver passando lá, eu já quero ver o que ela está fazendo. Então, ele consegue se concentrar, independente do ambiente que ele está, ele consegue desenvolver as atividades dele. E os alunos também, né? Às vezes tem alguns que não estão nem aí para o barulho, às vezes você pensa que ele nem está prestando atenção, você se surpreende. Em compensação, tem outros que estão lá que nem piscam, mas só missa de corpo presente, né? Que a alma dele está em outro lugar bem distante da aula. Então, pensando nesses diferentes tipos de aprendizagem, a rotação por estações tende a suprir mais essas necessidades, uma vez que ela propõe diversas atividades do mesmo conteúdo. Mas tem aquela questão, né? Não é toda sala que dá para usar. Pensando em alguns conceitos importantes da rotação por estações, nós temos aqui um exemplo. Só um pouquinho, deixa eu ver que a prof acabou a energia também, que ela tá chamando no zap toda hora. Ah, ligou. Ah, acabou a luz lá, ponto da chuva. Ela tava ligando aqui no telefone. Então, nós temos aqui nesse exemplo, né, nesse desenho, 5 estações. Mas a gente pode trabalhar com 2, com 3. Podemos também repetir as estações, se for uma turma muito numerosa, né? 2 estações, 1, 2, e assim por diante. Então, pensando nisso, nesse modelo, os estudantes são organizados em grupos e cada um desses grupos realiza uma tarefa de acordo com os objetivos de aprendizagem que o professor tem lá para. É importante notar a valorização de momentos em que os alunos possam trabalhar colaborativamente em momentos em que trabalhem individualmente. Recomenda-se que uma das estações possua uma proposta de atividade online. Naquelas escolas, por exemplo, a da professora Márcia Regina, que trabalha na escola indígena, né, prof? Lá tem uma particularidade, por isso a gente vai deixar de inserir essa atividade? De repente, não, né? O que você faria, prof, se você tivesse que fazer isso, uma atividade online junto das outras lá na sua escola? Daria para adaptar para usar a informática, por exemplo? É o laboratório, né? Vocês têm Educatron lá também? Tem Educatron. Tem Educatron Só que também. a internet é ruim nas salas, esse é o nosso problema. Daí teria que ser a sala de informática. É. Então, ainda assim, né, apesar das particularidades da escola dela, ainda conseguiria adaptar, né? Então, nessa metodologia, a sala é dividida em estações. Alguns professores comentaram nos dias anteriores que eles têm a possibilidade de usar o espaço da escola. Então, já aconteceu deles usarem, né, as mesinhas que tem lá, o refeitório, para que os alunos se sentissem mais à vontade fora do ambiente de sala de aula e conseguissem realizar. Sabemos também que nem todas as escolas isso é possível, né?
Já uma outra cursista comentou que eles não podem nem arrastar carteira, mudar as carteiras, tirar a carteira assim da fila, sabe? Que a equipe pedagógica não permite. Lá é bem rigoroso. E, meu Deus. Nem fazer grupo dentro da própria sala, né? Daí. Mas cada escola tem lá seu regimento, né? Então, os estudantes devem fazer o rodízio, a estação é importante, né, que ela fique fixa, não que a gente mude as atividades. Teve outra cursista que comentou também que, na sala que ela já fez o uso dessa metodologia, aqueles alunos que ela julgava ser os melhores, que sempre carrega aqueles que são mais folgadinhos, ela deixou como uma espécie de monitor ali de cada estação, e aí os outros tiveram que se virar nos 30, né, porque ela percebeu que muitos alunos se escoravam naqueles que eram mais dedicados, e para evitar que isso acontecesse, ela acabou deixando eles assim como uma espécie de monitor das estações. Então, os estudantes devem fazer rodízio pelas várias estações, de acordo com a agenda de tarefas, né? E depois, cada estação pode ter um tipo de abordagem, por exemplo, uma pesquisa, um vídeo, uma interpretação de música, uma produção textual, resolução de uma situação problema, alguma atividade prática também, ou utilização dos recursos digitais, né, além de outras possibilidades. Pensando em desenvolver as potencialidades, né, que os estudantes têm, nós podemos pensar que a rotação por estações pode ser aplicada em qualquer componente curricular, ela pode garantir, assim, diversos estímulos aos estudantes, também estimular a autonomia de cada estudante, porque se ele tem que desenvolver uma atividade individual, ele vai ter que ter lá a sua autonomia. Permite que o papel do professor seja só entre aspas, né, de mediador, porque vai ter que acabar passando entre as estações para tirar alguma dúvida, prestar algum esclarecimento. E também vai estar desenvolvendo ali a capacidade deles de usar a criatividade. Se você propõe a resolução de uma situação problema, né, então eles vão ter que usar esse potencial deles, que é a criatividade. Desenvolve também a capacidade de solucionar, né, aquilo que está sendo proposto, construir o próprio conhecimento. Além disso, nós podemos pensar em uma competição, de repente, né, entre os grupos, para que se torne mais ágil, né, se houver uma competição, geralmente eles gostam, né, eles são bem competitivos, isso pode ajudar também. Então, os estudantes têm a oportunidade de explorar o conteúdo de diferentes perspectivas e desenvolverem diferentes tipos de interação e colaboração, auxiliando no desenvolvimento de múltiplas inteligências. A rotação permite que os estudantes tenham autonomia para gerenciar seu próprio aprendizado, engajando-se em diferentes estações. Promove a responsabilidade, a criatividade, o pensamento crítico e a resolução de problemas. Então, para isso, é claro, nós precisamos planejar muito bem, sabemos, novamente, que o tempo é curto, né, para planejar, não é uma metodologia que a gente pode utilizar em todas as aulas, porque ela requer mais tempo para preparação, né? Então, pensando nisso, vamos ver como é planejar o circuito, definir os critérios e organizar as salas. Prof. Guiomar, tudo bem? Oi, tudo. E aí, boa noite a todos. Boa noite. Poderia ler ali o planeje o circuito, prof, para gente? Tomei sem óculos. Planeje o circuito. Defina o objetivo da aula, as atividades das estações. Defina o número de estações, lembrando que uma estação pode apresentar atividades online. Defina a duração de permanência em cada estação, reservando um tempo para a discussão final de cada etapa. Obrigada, prof. Então, a gente tem que deixar bem claro o que é assim, como se fossem as regras, né, da atividade. Quanto tempo eles têm. E torcer para que dê tudo certo, né? Orientar eles, explicar, né, qual o objetivo direitinho lá, para ver se não acontece o que aconteceu comigo com a prof ali, né? Eles gastarem mais tempo que o esperado. Se gastarem e resolver ainda, ok, né? Definir os critérios, recomenda-se de 3 a 6 estações. As atividades devem ser
independentes. Em uma das estações, as atividades devem ser individuais, porém diversificadas. E como que a gente vai estar organizando a sala para isso? Oi, Prof. Nair, que bom que você voltou. Acabou a luz aqui, Tati. Eita, terça-feira acabou comigo, assim, durante a Meet também, 2 vezes, ô senhor. Organizar a sala de acordo com as atividades, o comando de cada atividade deve permanecer na estação, então, uma espécie de passo a passo ali na estação. E a letra C, as respostas não podem permanecer na estação, deve ser compartilhado somente no final, obviamente, né? E depois nós podemos diversificar a rotação, monitorar os grupos e avaliar. Pensando aqui na rotação por estação, como que a gente poderia avaliar esses estudantes? A gente poderia avaliar pela realização da atividade em si, por grupo, ou individualmente, ou pela criatividade, ou por quem resolver assim, as atividades todas em menor tempo. O que vocês pensariam? Se vocês fossem utilizar essa metodologia, como que vocês pensariam em avaliar? Eu avaliaria por grupo. Por grupo. Uhum. Tem mais? Eu também avaliaria por grupo, porque se for por tempo, vai virar uma correria danada. Se for individual, um vai copiar do outro, e aí você vai ter que brincar de policial ali dentro da sala, né? Então, eu avaliaria por grupo também. Ok, é uma possibilidade, né? Pensando em desenvolver essa atividade lá na nossa escola, Prof. Elias também disse por grupo, nós podemos utilizar algumas técnicas que poderiam nos auxiliar. Todo mundo escreve, né? É como o próprio nome diz, né? Você fala, os alunos escrevem. Poderia ser utilizada ali uma pergunta reflexiva, estipular um tempo para que eles escrevessem, isso seria uma atividade individual. Depois ali colocar no papel, também uma possibilidade, basicamente igual a todo mundo escreve, né? Poderia ser uma pergunta norteadora, de repente, dar um tempo para que eles escrevam. Depois, caça e coleta. Observar os cursistas ali, os alunos, né? Enquanto eles escrevem. Verificar se eles estão no caminho certo, se eles não estiverem, dar o direcionamento mais adequado. Auxiliar eles ali para tirar alguma dúvida que eventualmente possa ocorrer. E observe e selecione alguns estudantes para iniciar a discussão, sem que saibam que foram selecionados. Então, como que a gente poderia utilizar essa técnica? Eu quero que a professora Nair fale, mas eu não quero falar, professora Nair, fala aqui para mim. Como que a gente poderia fazer isso? Fazer com que o estudante participe sem saber que a gente está direcionando o foco aí. Eu não entendi, Paty, o que você quer aqui? Eu não entendi Não é para você responder. Não, é assim, como que eu faço quando eu quero que a professora Nair fale, mas eu não quero chamar o nome dela? Como que eu faço para que ela entenda que eu quero que ela fale? Essa é a técnica observe e selecione. Então, falar, prof, o que você achou dessa atividade? O que você achou daquilo? Seria uma possibilidade, né? Falar, professor Ivani, você viu aquela reportagem? Então, ela está relacionada a esse conteúdo, o que você me conta dela? E assim por diante, sem que o aluno se sinta muito pressionado, igual eu faço com vocês, né? Fala, professor Nair, professor Guilmar, bem igual, né? Então, para ser o contrário disso. Como que a gente poderia fazer isso, mas sem que o aluno fique ali na defensiva, pensando, ai, será que agora eu? Tomara que não seja eu, tomara. Fui eu. Para evitar que o aluno fique ali, que às vezes ele fica pensando, né? Será que vai ser eu? Será que não vai ser? Daí acaba, às vezes, deixando ele um pouco desconfortável, nervoso. Tem alunos que ficam nervosos. Presente para quem responder, para quem participar, eles vão ficar felizes da vida. É uma possibilidade também. Eu faço isso. Quando eu quero que alguém fale algum conteúdo, na minha bolsa sempre tem balas variadas. Aí, quando eu pergunto e ninguém responde, eu insisto, alguém responde uma bala. Nossa, aí fica tudo esperto para responder a próxima, assim por diante. Olha só. Pior que... Mesmo grande... É crime, professora? Oi? Suborno não é crime?
Não, se eles não entenderem como suborno, é só uma graça. Eu já Mas, ó, ofereço só pontos. tamanho, né? Eu ofereço pontos, assim. Quem for ler vai ganhar um pontinho. Mas eu não falo o valor do ponto e quando que eu vou dar esse ponto, daí todo mundo quer ler. Na expectativa. Então, ponto aqui em algumas turmas não está dando muito certo. Eu pensava, não, prof, se liga, relaxa, tudo certo. Eu faço que nem a Guiomar. Eu dou os pontos para eles, eu falo assim, todo mundo tem 10. Agora, se vocês começarem a conversar, atrapalhar a aula, eu vou descontando. Eu tinha um colega assim lá no Pará também. Vocês começam o trimestre, né, com 10. Se me atrapalhar, se me perturbar, se zoar minha aula, eu vou diminuindo o ponto. E ele tinha uma tabelinha com o nome de todos os alunos. E ele ia lá diminuindo. Quando o aluno via que estava chegando perto da nota vermelha, eles davam uma maneirada. Mas eu falei, tem que ter muito planejamento, né, para marcar bem certinho. Às vezes não funciona, mas é uma estratégia. Até eles saberem que não funciona, já passou um ano. Atividade de casa, eu passo o tema de casa, coisa assim, eu anoto se fez. Eu faço que nem a Guiomar, eu falo, vou dar meio ponto, vou dar um ponto, mas eu marco no caderno, mas de vez em quando eu uso, senão não uso. Eu também marco. Marco, tem uma tabelinha lá, ainda mostra, ó, toda aula, você não fez essa. E aí eu tenho umas abençoadas, umas alunas, duas que me ignoram, até como se eu nem existisse, né? Achou muito chato, porque toda aula fala assim, não fez atividade. Aí esses dias que a pedagoga chamou elas para bater um papo, quando começou o terceiro trimestre, elas vieram pegar na minha mão, professora, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu estou muito ferrada. Bonita, vontade de falar agora, espero se liga. Mas são muito para frente, né, gente? Tardo o aluno. Mas, enfim, tem aqueles que faz valer tudo a pena, né? Então, nós vamos pensar agora na nossa atividade. Mas antes, eu vou passar um vídeo para vocês que tem um exemplo de rotação por estações. Ensino ser ativo. Porém, na grande maioria dos sites, livros e artigos que li a respeito para preparar este vídeo, não é este o caso. A rotação por estações é um dos diversos formatos de aprendizado do ensino híbrido, que é uma abordagem que combina espaços, ferramentas e estilos de aprendizagem, visando potencializar o desenvolvimento de cada aluno. Segundo Camargo e Daros, essa estratégia é muito significativa e possibilita o aprendizado em grupo, gerando o engajamento e o foco na resolução das atividades planejadas pelo professor. É importante ressaltar que o trabalho em cada estação deve ser independente das outras, ou seja, precisa ter começo, meio e fim, sem exigir um exercício prévio para sua compreensão. Pois como cada grupo vai começar em uma estação diferente e circular a partir dela, é preciso que os grupos sejam capazes de resolver cada desafio isoladamente. Além disso, as tarefas e os objetivos devem estar bem claros e com a descrição de como a execução da atividade precisa ser realizada. A ideia é que os conteúdos online e offline se conectem e se complementem, proporcionando diferentes formas de ensinar e aprender um determinado conceito. É necessária uma aula de 50 minutos no mínimo para se implementar a rotação por estações. Afinal, os alunos precisam de um tempo mínimo de acordo com o que for proposto para cada atividade. Mas é claro que se houver disponibilidade, os períodos podem ser mais longos ou aumentar o número de estações. Essa metodologia conta com 4 momentos essenciais: de interação entre alunos e professor, em que ele pode sanar dúvidas, orientar projetos, explicar conteúdos, fazer perguntas e provocar reflexões. Outro momento de trabalho colaborativo, em que os estudantes trabalham em equipe, propõem questões uns para os outros, organizam debates ou desenvolvem um produto que demonstre o seu aprendizado. E o momento de uso da tecnologia, da apropriação da cultura digital, que pode incluir estudos individuais, se houver a possibilidade de um tablet ou computador por aluno dessa estação, ou até utilizar o celular do aluno. Mas se não houver a possibilidade do estudo individual, pode ser feito em grupo, com exercícios online, pesquisas e até games.
E, por fim, o momento de sistematização, em que o professor discute e corrige com a turma o que foi elaborado em cada estação. O material produzido pelos alunos em cada estação é entregue nesse momento ao professor e pode servir como uma avaliação desta atividade. Para ilustrar esse modelo, vou apresentar um exemplo simples, usando 3 estações para trabalhar o mesmo assunto em diferentes formatos de aprendizado, com o tema lixo e reciclagem, em uma aula de 50 minutos, com 10 minutos por estação. Aqui, a turma é dividida em 6 grupos, mas a sala é organizada para termos 2 de cada estação, ou seja, 3 grupos terão uma rotação e os outros 3 outra. Isso acontece de modo simultâneo. Na verdade, o professor pode formular quantas estações desejar. O que importa é que o tempo total de cada estação deve ser suficiente para que os alunos realizem as atividades propostas e alcancem o objetivo da aula. Estação 1, onde um grupo de 5 alunos recebem figuras de diferentes produtos feitos de materiais diversos e, após discutirem de que material cada um é feito, devem colocá-lo na lixeira, que será um envelope na cor padronizada pelo CONAMA para cada tipo de resíduo. Ao final de 10 minutos, os alunos levam seus envelopes para entregar ao professor no momento da sistematização. Estação 2, onde um dos integrantes do grupo faz a leitura de uma breve explicação sobre a produção de lixo, o tempo de decomposição dos materiais e a separação do lixo orgânico do reciclável. E, em seguida, discutem uma situação problema real proposta pelo professor. Em 10 minutos, o grupo deve ler, discutir e produzir uma síntese da discussão com a proposta de uma solução ao problema. Estação 3. O grupo assiste a um trecho do vídeo Ilha das Flores e depois respondem individualmente a um questionário com algumas situações problema, elaborado pelo professor no Google Forms. Se não for possível realizar essa atividade individualmente, pode ser em dupla e trio, com um tablet, computador ou celular. Nos 15 minutos finais, alunos e professor se reúnem para a entrega das atividades e discutem cada estação. Nesse momento, o professor media a discussão e administra o tempo para que os assuntos das 3 estações sejam abordados. Quais resultados podemos esperar da rotação por estações? Mudança no papel do professor, aprendizagem eficiente respeitando os estilos de aprendizagem. Essa metodologia exercita diferentes habilidades e inteligências. Um feedback mais assertivo da aprendizagem do professor aos alunos. O professor pode estar presente de forma mais próxima, garantindo também o acompanhamento de alunos que precisam de mais atenção. E o desenvolvimento da autonomia no aluno. O objetivo geral dessa prática é fazer com que os alunos experimentem diversas formas de aprender o mesmo conteúdo. Neste formato, a ordem das estações não é relevante, já que em todas o aluno tem chance de trabalhar o mesmo assunto em diferentes formatos, de modo colaborativo, discutindo com os colegas, e de modo individualizado, pesquisando e resolvendo problemas no computador. Além disso, o professor, durante toda a atividade, pode mediar eventuais discussões nos grupos, tirar dúvidas e disponibilizar o conteúdo de forma personalizada. Note que os 3 fatores, cronograma, número de estações e método de ensino-aprendizado, são inteiramente dependentes um do outro, já que se complementam. Essa atividade é desafiadora, pois demanda um bom planejamento prévio, envolvendo a análise dos estilos de aprendizagem dos alunos e a escolha das atividades e recursos. Mas, ao mesmo tempo que é desafiadora, é encantadora, pois no decorrer da atividade podemos perceber claramente o envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem. Nas primeiras vezes, os alunos podem se mostrar inquietos, curiosos para o próximo passo, às vezes sem concentração nas atividades de algumas estações. Mas com o passar do tempo, o professor vai retroalimentando sua prática, avaliando e fazendo os ajustes necessários para que haja mais engajamento e, consequentemente, mais aprendizado. É uma metodologia extremamente versátil e adaptativa, de modo que seu potencial pedagógico é muito grande e cada um pode adaptar a sua realidade, contexto e objetivos. Espero ter ajudado e até mais.
Então, olha só, ali tem um exemplo que explica um pouquinho, né, a respeito de como organizar para ter a rotação por estações. Mas pensando na nossa atividade de hoje, eu vou compartilhar com vocês esse documento, que vocês vão ter que entrar e fazer uma cópia. Opa. Deixa eu passar para cá. Então, vocês vão ter que preencher essa tabelinha. Primeiro, na primeira estação, nós vamos ter uma atividade individual, vocês vão colocar ali o tema, o objetivo. O quanto ao conteúdo, vocês é que escolhem, se vocês querem dar continuidade naquilo que vocês começaram lá na Cultura Maker, se é outro, vocês é que vão dizer, tá? Qual que é o objetivo e os princípios da geografia pensados para essa atividade. No último slide tem um lembrete, deixa eu até passar para vocês, de quais são os princípios ali da geografia, o que se pretende com aquele objetivo, né? Seriam quase que os objetivos também. Então, a gente quer que o aluno consiga estabelecer uma conexão, fazer uma analogia, consiga fazer uma diferenciação, consiga localizar. Então, esses são os princípios da geografia que já está no material lá atrás para vocês também. Vamos colocar ali as instruções dessa atividade, né? Que é a individual, e a descrição da realidade, da atividade a ser realizada. E também colocar aqui o tempo, se é de 10 minutos, 15 minutos, que ele vai ter para realizar essa atividade e partir para a próxima. A segunda estação tem que ter uma atividade online, e a terceira estação, vocês é que vão dizer o que vai ser, se vai ser em grupo, o que vai ser. Vocês é que definem o que vocês querem na terceira estação. Eles vão ter que produzir alguma coisa, pôr uma na massa, vocês aqui vão dizer, tá? Então, aqui por último, nós temos alguns exemplos de princípios da geografia. Então, é só essa atividade que vocês vão fazer, aí vocês vão entrar, fazer uma cópia, né, do documento, aí vai ter lá o redator, não sei se permanece o mesmo redator, vocês combinaram de permanecer o mesmo redator até o final da jornada? Aí essa pessoa vai escrever e vai compartilhar com os demais. No final, quando a gente acabar todas as atividades do plano de ação, vocês vão colocar num documento e postar lá em atividades no Class. Essa postagem do plano de ação, só lembrando, é dia 17 do mês que vem, tá bom? Então, nós temos aí um mês. E dia 24, já aproveitando o embalo, né, do tempo, nós temos a entrega do relato de implementação. Deixa eu só mudar aqui. Vou compartilhar aqui no chat. Tentem abrir aí, por favor, para ver se está funcionando. Está. Está? Tranquilo? Então, eu vou abrir as salas. Alguma pergunta, gente? Antes de perguntar. Tranquilo? Então, vou abrir as salas. A professora... Ô, Patrícia, pode falar. nós temos que preencher as 3 estações hoje. Sim. E aí, semana que vem, a gente vai fazer uma outra parte daí. Ah, tá. Aí, quanto ao conteúdo que vocês vão fazer, vocês aqui definem, tá bom? Pode escolher qualquer um do SO, que vocês julgarem melhor. Pode ser o mesmo que a gente escolheu da Cultura Maker também, né? Sim. Sim. Deixa eu só arrastar a professora Flávia. Antes de abrir, que a professora Flávia, ela fica para trás. Ela é muito teimosa, né, prof? Não sei o que acontece que ela não fica na sala. Vê se vocês receberam o convite aí. O Prof. Nair, você está na turma do 8º ano, né? Ou do 9º? 8º. 8º, né? Vou colocar no 8º também. Aí você vai lá trocar uma ideia com eles. Vê se apareceu o convite para você, prof. Né? Então tá bom.
Oi, professora Marta. Oi, Patrícia. Oi, prof. Ai, meu Deus, eu abri aqui para falar com você, apertei no participar, voltei lá para o 8º ano. Lembra que eu mudei para o 9º? Nossa, Senhor da Eu Glória. estou lá no 8º, daí eu tive que sair, voltei Deixa de eu- novo. Então, Então. tá, cancelando aqui. É o 9º ano. Agora sim, prof. Ah, tá. Professora Marta.
Prof. Oi. Que já foram abduzidos. Pescou a gente. Né? Caramba, fomos abduzidos, eu não terminei. Já se liga. Mas danou-se, não deu tempo de terminar. A Rosângela tá aí? Conseguiu terminar? Rosângela. Nós não conseguimos terminar. A Nossa, Rosângela tarefa tá a aí? inteira, a professora quer que faz uma aula só. Caramba, acabamos no último segundo. Rosângela. Tô ficando com medo disso, hein? Tô num lugar, de repente, apareço no outro lugar, tá doido? Daqui a pouco nem materializa mais, fica perdido no meio desses cabos da internet aí. Rosângela. A gente é abduzida e nem percebe. A Rosângela, por favor. Cadê? Ela foi abduzida. Rosângela, a última resposta que tu pediu, põe lá, no berro. Nossa Senhora. Põe no berro, que tu foi abduzida bem na hora. Não deu tempo. A professora tem coração peludo. Eu sou minha lerda. Já que a professora Rosane terminou, a Rocha, é a Rosane que terminou, né? É. Vai compartilhando então, prof, com a gente. Mas não fui eu que fiz, nem posso. Não, então, meu Não Deus, conseguimos quem foi o terminar. redator? Não, mas nós acabamos. Eu vou compartilhar e você fala, então. Vamos lá. Meu Deus. Peraí, vamos ver Eu se não seguro o cartão. Tá, então. Posso compartilhar agora? Pode, aham. E pasmem, na turma de terça sobrou até tempo, eles voltaram mais cedo. Eu falei, sério que vocês terminaram? Terminamos. Pior que terminaram mesmo. Então, isso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a gente entendeu lá a estação 1, atividade individual, conforme está lá, né? Depois a online e depois a critério, né? Então, a primeira, individual, o tema é o mesmo, Ártico, problemas ambientais, aula 66, 8º ano. O objetivo é identificar os problemas ambientais do Ártico e compreender quais as consequências dos problemas na região e no planeta. O princípio, a gente pôs conexão, né, que a gente viu que se encaixou melhor ali. Um fenômeno geográfico que acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distantes. É o caso do Ártico, né, e os problemas ambientais que vão se refletir no mundo, né? Instruções da atividade, não sei se é exatamente assim que a gente entendeu, né? Instruções da atividade, leitura de um texto e resolução individual de questões. A descrição da atividade, os alunos devem ler o texto disponibilizado e, após, deverão responder individualmente a questão dada dentro do prazo estipulado. 10 minutos, a gente imaginou. Por quê? Porque tem o tempo da chamada, embora a gente, né, seja só uma simulação aqui, mas tem o tempo da chamada, das orientações, do fazer os grupos, e distribuir os materiais em cada uma das estações, e isso tudo eu acho que demanda de tempo, né? Nós achamos que demanda de tempo, né? Então, por isso, 10 minutos. Se alguém do grupo quiser colocar alguma, né, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, o tema se reflete lá na atividade online. A gente imagina uma coisa bem simples. Online, para se fazer em sala de aula, uma vez que são estações, a gente imaginou para o Educatron, né? Então, veja lá, o Ártico com os problemas ambientais, continua, né, o mesmo tema. O objetivo, identificar os problemas ambientais no Ártico, compreender quais as consequências desses problemas para o planeta também, né? A conexão, mais uma vez, ali, porque é o que se encaixou melhor para nós, não tinha como colocar outro princípio. Instruções da atividade, usar o Educatron ou a sala de informática, no caso de alguém ter condição de utilizar, vai depender do colégio, né? Mas usar o Educatron seria, a gente imaginou assim, uma das estações seria o Educatron com tecladinho, e eles fariam ali uma pesquisa, né? Então, essa pesquisa seria pesquisar sobre esses problemas ambientais do Ártico, né?
e os que são mais, que aparecem mais na web, e citá-los, né? A gente já deixaria lá uma fichinha pronta lá com um lugar para ele citar. Também 10 minutos. Professor, até aí tá mais ou menos? Tranquilo. Então, tá já. O 3, o mesmo tema, o mesmo objetivo, o mesmo princípio da geografia, né? E a gente imaginou, nesse terceiro, que ficou a critério para a gente resolver, a gente pensou assim, fechar, né, com uma atividade bacaninha ali, então a gente colocou uma cruzadinha, né? Então, o grupo receberá uma cruzadinha sobre o assunto, né? E vai realizar ali também no tempo de 10 minutos, que daí eu acho que fecharia já 40 minutos, pelo menos, né? Se tudo correu direitinho. Mais 10 minutos para fechar no grupo grande com a professora. Sim. Isso que a gente imaginou. Olha, não vão fazer companhia lá no Se Liga, viu? Porque terminaram a atividade até. Os demais, nos vemos no Se Liga, viu? Brincadeira. Mas tem mais alguém que está prestes a terminar, que queira compartilhar? Que quase chegou lá? Nós tínhamos algumas dúvidas, mas vamos compartilhar aqui para ver se está certo, nosso. Compartilha, prof. Pergunta, Patrícia. É essa atividade que nós vamos aplicar? É essa atividade que nós vamos enviar? Ou isso aí é só tarefa para hoje? Vocês vão enviar. Se vocês quiserem aplicar, é por conta de vocês. Mas vocês podem escolher aplicar aquela atividade da Cultura Maker ou essa, vocês que definem. Mas, de qualquer modo, aplicando essa ou não, vocês têm que colocar no plano de ação. Tá, mas eu vou fazer adaptação nessa aplicação? Sim. Precisar, sim. Então, nós vamos usar o Apartheid, que é da África do Sul, né? O objetivo, nós botamos compreender o regime de segregação racial da África do Sul. Daí, no princípio, nós botamos a localização, porque a gente pensou lá nas instruções de utilizar um mapa, colocar um mapa mundi, daí para eles localizar, a África do Sul e anotar as coordenadas geográficas ali da África do Sul, né? Daí, como essa atividade era individual, a gente botou um tempo de 5 minutos por pessoas, né? Porque não vai muito tempo. Daí, na segunda estação, a gente pensou em fazer em dupla, pelo menos, né? Ou trio, seguindo também sobre o Apartheid, até com era de português ali. Daí, analisar as desigualdades que existiam na África, né? Não acabamos de denotar as desigualdades que existem pela segregação racial. Daí, no princípio, nós botamos a analogia, pesquisar no notebook, daí pesquisar as leis que estavam em vigor durante a segregação racial da África do Sul e fazer umas anotações. Então, isso levaria uns 15 minutos. Daí nós pensamos em fazer lá, montar uma mesinha, colocar o notebook e o grupo fica lá na mesinha. Quando um faz uma coisa, o outro faz outra, numa estação, né? Daí no terceiro, lá em dupla ainda, ou trio, né? Daí colocamos a extensão, nem colocamos o objetivo nesse, não terminamos. E daí, então, era elaborar um mapa mental sobre o Apartheid. E daí, ali na descrição, elaborar um mapa com o material que eles anotaram, daquela pesquisa lá do 2, né? Da estação 2. A partir do que eles fizeram na estação 2, eles vão para a estação 3 para conseguir montar. Será que pode ser assim, prof? Nós ficamos aí, Pode sim, com certeza, prof. Tranquilo. São 3 atividades diferentes, né? Usaram ali a atividade online, tudo certo. Então, a metodologia, eu particularmente até gosto, acho interessante, só que por conta da falta de comprometimento, às vezes, de alguns alunos, acaba que não dá tempo da gente realizar como deve ser, né? Mas eu acho interessante, Patrícia. No mais, tranquilo, gente? Então, essa atividade vocês vão colocar junto lá no plano de ação de vocês, quando vocês forem enviar no dia 17 do mês que vem, tá? Nossa, nem sei o que eu fiz aqui. Apertei uma tecla. Certo? Entendido? Positivo. Alguma pergunta? Não, a gente está de boa, porque a gente sabe que não vai reprovar.
Bonita. Vai fazer muita atividade no Se Liga também. A minha colega ontem comentou que tem uns alunos lá que são pela misericórdia divina, né? Ela falou, deixa esse menino, ele vai ver, ele vai ter que escrever uma Bíblia para mim no Se Liga. Eu falei, e vai passar, né? E vai passar. E se ele aparecer, pode ser que ele escreva lá. Não, se ele passar na quadra de baixo, ele passa. Não precisa nem Se Liga. Então, Patrícia, a gente vai, na implementação, vai ter que postar a implementação e 2 planos de ação ou um só? Não, o plano de ação você vai postar os 2, prof. Oi? O plano de ação você vai postar os 2. Os 2? Uhum. Agora a implementação. Escolher um para implementar. É, um só para implementar. Uhum. Sim. Só Deus o livre, implementar 2, né? Nossa correria de final de ano. Deus amado. Patrícia, mas não precisa ser igualzinho estar ali no plano de ação. Eu posso... Não, porque cada escola, né, tem umas particularidades, e vocês têm que fazer algumas adaptações. Né? Só que tem que ser igual, ou a cultura maker ou a rotação por estação. Não entendi, prof. O que tem que ser igual tem que ser assim, ou a rotação por estação ou a cultura maker. Não, os 2 podem ser iguais. Só que se você precisar fazer alteração lá no teu plano, não tem problema. Você pode fazer ainda assim. Não, eu digo na hora de aplicar mesmo. Posso escolher um só. Pode escolher um só? Uhum. Independente se o grupo tem escolhido um, eu posso escolher outro? Você pode escolher o outro, uhum. E se o grupo escolheu, por exemplo, lá na cultura fazer maquete, mas eu quero fazer história em quadrinhos, pode ser? Pode, daí entra naquelas adaptações necessárias lá. Beleza. Prof, a nossa equipe vai apresentar ou não? Pode apresentar, temos tempo. É para compartilhar? Sim. Tá, eu vou compartilhar e as minhas amiguinhas aí falam. Porque eu estou muito quietinha. É, verdade. Está compartilhando? Tá. Eu vou ampliar a letrinha aqui. Tá compartilhando. Quem vai falar? A Ivania, a Aquidâmia. Eu posso falar. Nós continuamos com o mesmo conteúdo Cultura Maker, que é o continente asiático, a China, Japão e Índia. Aí, na primeira, nós pedimos, então, para os alunos tirar as principais características dos países asiáticos. Aí, como princípios, nós optamos por 3, então nós não colocamos ali a definição, só o título. Distribuição, extensão e localização. Aí, utilizando o livro didático, pesquisar as características dos países, né? Não era população aí, gente? Acho que faltou a palavra população, né? Faltou, era população, sim, mas passei que a gente não teve muito tempo. A palavra população, que é as características das populações de cada um desses países, né? E aí, no caso, os alunos, mesmo estando em estação, cada um vai ler individualmente e extrair estas informações para poder entregar para a gente, que é a tarefa que o aluno vai entregar. Aí nós colocamos uma aula, porque é muito conteúdo. Não daríamos conta em menos de uma aula. Aí a atividade 2, então, novamente com os 3 países, só que aí os alunos vão pesquisar nas tecnologias, sendo celular, Educatron, notebook, a cultura, hábitos culturais desses países. E aí, em grupo, né, no caso. Nós também deixamos uma aula. Porque 10 minutos, eu tenho certeza que a gente não dá conta. E, por último, nós colocamos assim para eles extraírem as atividades econômicas desses mesmos países, as principais atividades econômicas desses países. E aí, por fim, apresentar o trabalho para os outros. Novamente, uma aula. Menos que isso, a gente não dá conta. Quando eles forem fazer a pesquisa, o professor pode... Isso mesmo, é bem corrido mesmo, né, prof? Qual país eles vão pesquisar, né?
E aí, depois que eles fizerem essa pesquisa, cada grupo, que no caso seria indicado um dos países, aí depois faria a rotação entre os alunos e cada um deles apresenta para aquele grupo o país que a equipe dele ficou direcionada depois. Vai mais uma aula. Ou seja, nós vamos até o final do ano. Eu também acho que Natal de Ano Novo para terminar. é esse prazo mesmo, menos que isso. Com a turma numerosa que eu tenho, por exemplo, até eu me deslocar de um prédio para o outro, até subir as escadas, chegar lá, fazer chamada, explicar o conteúdo, separar, já passaram mais de 20 minutos. Acho que é mais rápido a gente ir lá para a Ásia, já em loco nesses países, né? Isso eu fiquei escura porque acabou a minha energia. Que legal, né? Mas eu consegui conectar no celular, estava ouvindo vocês. Que louco. Mas é isso mesmo, gente. Foi tranquilo fazer esse planejamento de vocês? Não? Não. Não, Giovanni? Pouco tempo. Pouco tempo. Eu gosto de momento físico, não gosto de nada online. Pouco tempo, e eu achei que a gente na verdade, achou, ficou confuso com algumas similaridades ali na hora de preencher as tabelas. A tabela, Patrícia. A parte da atividade, da instrução da atividade? Por exemplo, instrução e descrição. É que a instrução que você vai deixar lá na estação, né? Para que ele chegue, veja e identifique o que ele tem que fazer. Que tem que ter uma instrução lá para ele chegar e fazer, porque você não vai dar conta de atender todos ali, né? Então você deixa lá a instrução. Aí Sim, a comando, né? Um comando. Aí depois você deixa lá de baixo, você coloca a descrição de como você vai fazer essa atividade com o aluno, mais detalhada aí. Essa instrução é o comando, que na verdade ficaria melhor, né? Ah, entendi. Comando. Tá. Beleza. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui o link, que eu estava até esquecendo. Então, só lembrando, né? Dia 17, temos um mês. Nossa, não travou tudo. Senhor da glória, essas quedas de energia vai acabar queimando. A internet aqui está caindo toda hora. Melhorando esses textos que nós fizemos muito rapidamente agora. Podemos melhorar, Semana né? que vem nós temos mais uma atividade, ainda, continuação, na verdade, dessa atividade. Daí E a entrega, o envio do plano de ação é dia 17. Dia 17, aham. Eu compartilhei aqui no chat o formulário, né, nosso de cada dia, para vocês responderem. Não vai esquecer de tirar a fotinha da turma antes que a gente preencha. Você falou Vou fazer o retrato que vão agora. acabar queimando as coisas, Patrícia. Inclusive, você viu que por conta da chuva foi cancelada a prova dos formadores de domingo. Foi, mudou, né? Eu vi o doutor postando lá. O pessoal está reclamando um monte aqui agora, estou vendo no grupo da escola. Foi para dezembro, né? E quando vai ser o resultado, então, daí dos PSS não vai sair nunca, né? Então, 3 de dezembro. Então, mas o dos PSS só sai depois que é o processo de vocês. Daí não vai sair nunca. Imagina nas férias. Tá se preocupando. Bastante PSS me perguntou, porque agora com o concurso vai vir muita gente nova, vai cair umas vagas, né? Aí eles querem partir para o formador. Mas agora tá... Cuidado. Então, tá bom. É a fotinho, vamos fazer o retrato. Você passa essas coisas. Prontinho, todo mundo retratado. Prof, você falou que tem o que é para entregar até quinta que vem? Não, quinta que vem não, prof, dia 17, que é para entregar o plano de ação. Na semana que vem nós vamos dar continuidade a essa atividade. É dia 17 de novembro, né? O de implementação é quando? Oi? Implementação. Eu tenho que postar dia 24 daí. Dia 24 do novembro. Foi isso que eu confundi, então. Uma semana depois. Ok? Então, eu coloquei aqui o formulário para que vocês possam estar respondendo. Qual é a turma mesmo, prof? Patrícia. F. Ô, Patrícia, só mais uma me explica aqui. Então, a implementação, eu vou postar dia 24, que é a primeira vez que eu estou fazendo esse curso, eu estou meio perdida ainda. Então, a implementação eu vou postar dia 24 e o plano de ação dia 17. São 2 planos, né? Professora, Professora, a semana ali
É atrasada, né? É adiantada, quer dizer, o número é um e a data é outra, né? Dia 16 do 10? É, de 16 a 20. A 20? Isso. Uhum. Aí, sobre o dia que você vai fazer a formação, você vai postar no grupo daí? Se vai ser segunda ou terça, qual horário? Sim, eu vou postar. Semana que vem eu posto uma tabelinha para vocês irem preenchendo, para a gente ver os horários, fica melhor. Que é no mês que vem. Mas se pensar na semana que vem, já é fim do mês, né, gente? Até outubro. Sim. E agosto passou rápido, o mundo tá acabando. Você vai dar a opção de segunda ou terça só? É, porque daí quarta, quinta e sexta eu tô lá. Então eu só posso na segunda, então. Eu vou estar morrida para o dia que eu mais tenho aula, mas eu só posso... Professor, o que é que vai acontecer? Desculpa, eu perdi o comecinho. Não, é que na semana de 8 a 10 de novembro eu vou ter um evento lá em Foz, pelo município. Eu queria ver com vocês a possibilidade da gente estar fazendo na segunda ou na terça. Tá, ok. Não é semana que vem, então, em dezembro? Não, é em novembro. Novembro, gente. Novembro, dia 8 a 10. Dia 8 a 10. Se não é... Achei que era semana que vem. Também achei que era semana que vem. Não. Na terça eu não vou poder, que eu tenho formadores daí. Eu já estava achando que era semana que vem. Não, gente, é 8 a 10 de novembro. Lá naquela semana. Nós estou avisando com antecedência que daí... então beleza, já marquei aqui. Daí já estou avisando, né, para dar tempo de se organizar. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Então, até semana que vem, se Deus quiser. Bom descanso para vocês. Escrol ou trilhas? É escrol, né? Escrol, prof. Então tá bom. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau. Não estou conseguindo sair, prof. Não, é só... Travou, prof? Travou! Vamos ver. Agora...